tanta beleza natural e artesanal criada pelas mãos, há tantos talentos elaborando produtos artesanais em benefício da comunidade. Em Caxias do Sul, são vários os projetos de artesanato e que valorizam a técnica artesanal, criada pelas mãos. Hoje, na Roda de Saberes, nós vamos conhecer 2 desses projetos. Nessa primeira parte do programa, a gente convidou as meninas da Saboaria Las Margaritas, que atuam na Zona Norte. E para conversar com a gente, nós chamamos a Joane Cristina Pedro, educadora popular e militante do coletivo Saboaria Popular Las Margaritas, e a Cloraci Macedo. A Cloraci também, integrante da Saboaria, e também já atuou como educadora social. Bem-vindas, e claro, eu e você que está em casa já queremos saber como nasceu esse coletivo que produz sabão e outros itens. Como nasceu, Joane? Bem, boa tarde, obrigada pelo convite, Vânia. A gente inicia a nossa história a partir de um processo de organização popular mesmo, né? Então, a Saboaria Popular, ela é uma confluência de mulheres organizadas que fazem parte do movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, que é um movimento popular urbano, que tem atuação aqui na cidade de Caxias do Sul, e com companheiras também da Caritas Diocesana, né? Então, desde 2016, 2017, mais ou menos, o MTD, ele tinha voltado a articular um trabalho de base nesse território, né, que aí é o território do loteamento Vila Ipê, loteamento Belo Horizonte, e a gente vinha buscando construir com um grupo de base espaços de participação, de diálogo, né, de leitura crítica da realidade. O que aconteceu, assim, que culminou, né, na construção da Saboaria? Com a questão da pandemia, em março do ano passado, a gente começou a organizar, como aconteceu em nível nacional mesmo, né? Ações de solidariedade, de distribuição de cestas básicas, pensando nas famílias que não conseguiam acessar isso via política pública, né? Só que a partir dessa organização, né, nesse sentido, né, desse acesso às cestas básicas, a gente já vinha trabalhando com o grupo do bairro, que é constituído na maioria por mulheres, em como a gente avançava nessa pauta, né? Como que a gente pensava mesmo a formação de uma frente de trabalho. Com o tema da pandemia, a questão sanitária ela ficou super evidente, né? E então a coisa da feitura do sabão, né? Também como um conhecimento que muitas delas carregavam, né? Ou que a avó fazia, ou que a mãe fazia. Então o sabão foi o que apareceu em um primeiro momento, né? Em um segundo momento foi trazida a ideia do sabonete artesanal. E aí o artesanal nesse viés também fitoterápico, de autocuidado, né? Do cuidado com o planeta, porque, por exemplo, o sabão a gente faz a partir do óleo reutilizado, né? E o sabonete, a base do sabonete são ervas naturais, né? E as argilas. Então, a gente vem buscando valorizar, né, essa questão do trabalho artesanal e também por um viés dentro da economia popular solidária. E esse time, né, pelo jeito é um time grande de mulheres. Cloraci, quantas são? E a Cloraci eu conheço, gente. A Cloraci é uma mulher empenhada nos movimentos sociais, empenhada em valorizar justamente a geração de emprego e renda nos bairros, que a gente chama periferia, mas hoje em dia o centro até virou também com esse perfil. Cloraci, quantas mulheres são e como é que está sendo essa experiência da Saboaria para você? Então, boa tarde, Vânia, obrigada por essa oportunidade, né, e pedir desculpa, sim, para as pessoas que nos ouvem, né, porque a máscara, ela dificulta, sim, bastante para a gente falar, principalmente quando está gravando uma entrevista, né, mas é necessário, então, e temos que usar, né, porque é a nossa saúde que está em questão, né. Então, dizer assim, nós somos hoje em 13 mulheres, né, que compõem a Saboaria. Então, nós temos a maioria que são do bairro mesmo, né, que moram entre o bairro Belo Horizonte e Vila Ipê. Né? Eu, por exemplo, eu faço parte da Zona Norte também, né? Faz muitos anos que eu faço parte da Zona Norte, inclusive mais de 20 anos, mas eu moro na linha 40, né? Mas eu componho também
a Saboaria e também a região, no caso, né, em nível de organizações de associação de moradores, né, das organizações da região e geograficamente também, né, então. E é isso, então, eu queria acrescentar assim, um elemento que quando surgem as crises, né, e nesse caso a crise gerada pela pandemia e também pela questão econômica, né, que se agravou não só pela questão da pandemia, né, mas também pela questão da gestão em si, né, da economia no país, enfim, né, que traz vários desdobramentos, né, e um desses é o desemprego. E as mulheres, Cloraci, eu até não trouxe os números aqui, mas as mulheres são as mais afetadas. Via de regra, são elas as que mais são afetadas com o desemprego e são afetadas porque acabam tendo que fazer várias jornadas, as de casa. Querendo ou não, a gente sabe disso, é a mulher que abarca, que abraça a casa. A responsabilidade é dela, ela se sente sempre ela na responsabilidade, né? Então, e até a gente discute isso, né? A gente tem que fazer com que os companheiros, os filhos nos ajudem, né? Só ajudar ainda é pouco, eles também têm que se sentir tão responsável quanto a gente se sente. E, Cloraci, não sei você, assim, às vezes a gente diz assim, a gente cansa de dizer para os maridos, né? A gente às vezes quer que eles tomem iniciativa. Isso, que a gente não tenha que ficar falando, né? Não tem que ficar dizendo o que fazer e como fazer, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Mas, enfim, então, voltando, né, para a questão, assim, do projeto em si, e tudo isso aí que a gente está, né, trazendo no bate-papo aqui, Vânia, a gente discute, né, porque não é um espaço só para gerar trabalho e renda para as mulheres, mas é um espaço também para as mulheres se encontrarem, né, e para pensar e repensar a sua vida no cotidiano, né, o que de fato, assim, acontece que prejudica, mas o que de fato levou a essa situação do desemprego, da pobreza, né? Até hoje, né, os dados alarmantes assim das pessoas que passam fome no Brasil, e as mais afetadas são as mulheres, principalmente as mães, né, que veem seus filhos naquela situação, né? E o outro elemento é assim da gente não ficar só na questão assim das ações de solidariedade, né, buscar sempre isso na sociedade, sendo como isso sendo o único meio, né? Então, e a partir dessas ações de solidariedade que nós iniciamos fazendo, que a Jo falou, que vem de uma campanha nacional, né, da época que a gente fez, que se chamava Nós por Nós, né, que daí ia mobilizando a sociedade toda em função dessa questão, foi dali que surgiu essa ideia, então, de buscar uma alternativa concreta que fosse duradoura para a vida das pessoas. Né, que o dia que não tivesse mais a campanha da cesta básica, que tu tivesse o teu trabalho e a tua renda, que possibilitasse tu se autossustentar. E né? Com elementos tão necessários para a higiene, sabão, sabonete, então. escalda-pés, que você precisa, hoje em dia, não só pela pandemia, mas para qualquer tipo de cuidado, você precisa desses elementos. E não são difíceis de serem feitos. Cloraci, qual que tu mais gosta de fazer? Não são difíceis. Eu gosto muito, assim, de fazer o sabonete da camomila, né? Porque eu, particularmente, tenho uma relação, né, um vínculo muito forte, assim, com essa planta, né? Desde a infância e tal. Então, eu particularmente, gosto disso, né? O sabonete e o cheirinho, olha que lindo, o que lembra a mãe, lembra a vida? Isso, tem essa relação mais de infância mesmo, né? Mas todos eles, né? Até porque a gente prima, né, Jô? Assim, pela questão, assim, do produto, assim, mais natural, mais medicinal possível, né? Que a gente sabe que hoje a maioria, né, é produzida em grande escala pela indústria, então não tem essa pegada da ecologia, da sustentabilidade, e a gente traz tudo isso, né? Traz na discussão e traz na prática. Claro, torna o produto um pouco mais caro, né? Porque nós não vamos, a gente está agora, por exemplo, iniciou a linha dos produtos veganos, né? Que não vai a gordura animal, que é um outro debate forte que tem na sociedade hoje e que é muito importante, né? E que as pessoas que não têm essa relação assim mais assim de preservação na natureza, essa relação mais afetiva com os animais, acha que isso é bobagem. E não é, porque tu está preservando a vida.
né? A gente até já fez, viu, Clô? E quem está em casa, que acompanhou, a gente já fez um Roda de Saberes sobre veganismo. E essa discussão, ela é bem necessária. Bem necessária e bem importante, porque tu tem que pensar que não é só a vida do ser humano em si, mas o que é ser humano mesmo na sociedade hoje, né? Quer dizer, toda a vida que existe, né, sobre a Terra tem que ser preservada, né? Independente se ela tem um raciocínio lógico ou não. Claro. Né? Ela compõe, né, o nosso meio ambiente, a diversidade, enfim, né? Por isso, e nós somos natureza, nós somos essa aldeia. Nós compomos a natureza e temos uma responsabilidade a mais, né, Vânia? Que nós conseguimos pensar sobre, né? Então, quer dizer, nós temos uma grande responsabilidade, né? Não é só uma responsabilidade a mais, uma grande responsabilidade. E pensar por nós e para as outras gerações. Isso, por nós, né? Por tudo que existe e para as outras e para as futuras gerações, né? Joane, e aí as meninas elaboram e também tiveram outros desafios, que é parar na frente de uma telinha e explicar para quem está em casa como se faz esses processos, o sabonete, o escalda-pés, o sabão, em função de dois outros elementos paralelos, que é o documentário, Las Margaritas Semeando, e também um livro. Então, eu vejo que tem toda uma identidade de marketing, estética nesse projeto. Dá valor para o produto e dá valor para o serviço? Acho que desde o início, assim, né, quando a gente começou a criar as nossas estratégias, a gente vinha buscando o registro, né? Porque o registro ele é muito importante no processo, né? No sentido mesmo de fortalecer a nossa pertença àquele espaço, né? No sentido da gente criar uma memória, né? Olhar a nossa identidade mesmo, de uma forma geral. Então, essa proposta do livro, né, que eu vou explicar assim, né, por partes, ela é um desdobramento de um exercício que a gente fez no coletivo por dentro da educação popular, que chama sistematização de experiências, né? E aí algumas pessoas podem até se questionar, né, por que a gente vai sistematizar uma experiência tão recente, né? Porque a gente tinha menos de um ano quando a gente começou a sistematizar. Porque a gente quer entender que esse início da nossa história, ele vai ficar registrado e a gente vai poder recorrer a ele em todos os momentos, porque o cotidiano, às vezes, ele massacra a gente, né? E aí a gente esquece qual que é o nosso propósito, né? Por que a gente se fortaleceu juntas, de onde que a gente veio. Então, criar esse registro com fotos, né? Que foi a forma como a gente buscou construir o livro, né? Com um relato de todas as mulheres, fotos. Tem até uns prints de WhatsApp do nosso grupo, assim, que vai acompanhando todo o nosso processo mesmo de construção. A ideia é essa, que a gente se ancore de uma forma mais concreta mesmo no nosso processo, né? A partir dessa discussão que a gente fez no coletivo, e o que é mais importante, né? Participação de todas as mulheres colocando o que elas entendem que é importante, o que elas entendem que a gente avançou nesse tempo, no que a gente não avançou, no que a gente ainda está estagnada e precisa se fortalecer, né? Porque a gente também tem muitos limites e muitos desafios, né, ainda pela frente. E aí, uma das questões, né, assim, que a gente levantou dentro dessa sistematização é que uma forma de comunicar a experiência além do livro, além da construção do livro, seria uma possibilidade de se registrar isso em um documentário, né? E aí as situações elas foram convergindo mesmo, porque no início do ano a gente foi contemplada com um edital, né, de fomento à cultura e temos uma parceira no coletivo que tem uma experiência de produção cultural e aí a gente começa esse trabalho do Las Margaritas Semeando. Para além do documentário, a gente também pensou nas 4 webséries, né, que são esses episódios em que as mulheres em dupla vão explicando de uma forma bem breve como se faz, né, cada produto. Então, a gente tem um episódio do shampoo sólido, tem um do sabão, tem um do sabonete e outro do escalda-pés.
E esse desafio é gigante, né, de olhar para a tela e falar, a gente nunca se sente à vontade, né, Cora? Mas enfim, é um exercício, né, mesmo para multiplicar esse conhecimento. Joane, além de ter o registro histórico, provocar a autoestima das mulheres, e aí eu peço a vocês que a gente vai interromper para o segundo bloco, e no segundo a gente vai ver como é que foi o desempenho dessas mulheres na frente da telinha. Você fique com a gente, Roda de Saberes, conversa sobre técnicas artesanais. No segundo bloco tem mais. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de instituição. Tanta desgraça por todos os lados. não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Roda de Saberes de volta, conversando sobre técnicas artesanais. Nesta primeira parte do programa, a gente conversa com Saboaria Las Margaritas, com as integrantes desse projeto coletivo, elaborado por mulheres, feito por mulheres e que valoriza a técnica artesanal da produção de sabão, escalda-pés, sabonete. Meninas que já conversaram conosco, então, no primeiro bloco, a Joane Cristina Pedro, educadora popular e militante do coletivo, então, e a Cloraci Macedo. As duas agora, a gente agradece a elas por terem trazido pedacinhos da websérie que a gente vai acompanhar agora. E lembrando, gente, os produtos que a gente vai conhecer aqui em 2 trechos da websérie, que é a produção do sabão e a produção do escalda-pés, esses produtos também são mostrados no documentário produzido pelo projeto, pelo coletivo. Agora acompanhe 2 trechinhos da websérie. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Há um ano atrás, quando a gente dá início à construção das Las Margaritas, nós vivíamos um contexto de início da pandemia. Um dos pilares importantes na nossa construção é essa ideia de uma relação mais harmônica com a natureza. O coletivo das Las Margaritas também tem um compromisso de abrir um diálogo com a comunidade sobre a importância de pensar a reutilização. O óleo de cozinha, em geral, ele é descartado de forma inapropriada. Então, o reaproveitamento dele a partir do sabão é uma forma consciente de se relacionar com os resíduos, né? E esse sabão que a gente oferece é um sabão de boa qualidade, de uma ótima qualidade. A gente tem sempre um retorno muito significativo das pessoas que começam a utilizar o nosso sabão. Então a
gente vai reproduzir aqui uma receita que a gente faz no nosso cotidiano, uma receita do nosso sabão. Aqui foi diluído soda e água e agora a gente vai acrescentar o óleo vegetal, esse óleo reutilizável. Esse processo aqui leva alguns minutos, né? Então a gente vai fazer a adição do álcool. Todas essas etapas são etapas necessárias para chegar no que a gente chama da etapa da saponificação, né? Que é quando então ele se transforma no sabão. Agora nesse momento então a gente acrescenta o açúcar. O açúcar vai nessa nossa receita com o intuito de deixar ele menos abrasivo, né? Mais suave para o uso da mão. Olha a cor. Tá? E aí ele muda de coloração de novo. Nesse momento, então, a gente vai acrescentar o vinagre de álcool, né? Que ele tem um efeito amaciante e alvejante. No caso, por isso que a gente fala que o nosso sabão ele pode ser utilizado para lavar roupas, né? Para o uso doméstico em geral. Por último, então, a gente está acrescentando aqui a glicerina, que ela vai ajudar nesse processo da saponificação. A gente vai mexer por 20 minutos até ele chegar no ponto, né? O ponto é o ponto de fio, como se fosse um açúcar queimado. Aí quando chegar nesse ponto, é o ponto em que a gente vai despejar o produto. Depois que a gente coloca então o conteúdo no recipiente, a gente aguarda em torno de 24 horas para ele maturar. E aí depois então a gente vai fazer o corte e vai para a última etapa do processo, que é o processo de embalagem, né, a finalização. No verso a gente tem um carimbo que a gente coloca o dia em que esse sabão foi produzido, a data de validade e a composição desta receita. E o nosso sabão então está pronto para comercialização. Realização Fundação Marco Polo. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.
Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Lei Aldir Blanc. Websérie Las Margaritas. Vindos de cima, sal grosso, ervas e flores secas caem, um após o outro, em uma caneca de porcelana branca. A caneca treme, se transforma numa garrafinha de vidro cheia de sal, flores e ervas. Episódio 4. Escalda-pés. Olá, Joane pessoal, e Cloraci. Somos mulheres trabalhadoras da Saboaria Popular Las Margaritas. Joane. E no episódio de hoje, a gente vai explicar como se faz o escalda-pés. Estão numa sala com uma mesa de madeira. Momento, eu vou mostrar quais são os ingredientes principais desse preparo que a gente usa para fazer o escalda. A base do preparo é o sal grosso, né? E aí, detalhe de um recipiente branco retangular com sal grosso. Com ervas e flores. A primeira flor que eu vou colocar na mistura é a flor de calêndula. Joane acrescenta ao sal grosso pétalas secas cor de laranja. A segunda é a alfazema. Ou a lavanda, né? Esmigalha florzinhas roxas sobre a mistura. Aí a ideia é deixar ela bem trituradinha para que ela se integre a esse preparado com o sal. O nosso próximo ingrediente é o alecrim. Adiciona um punhado de alecrim seco. As mulheres são brancas e estão com touca, máscara e avental roxos. Na sequência, a gente coloca a camomila. Salpica a mistura com flores de camomila trituradas. Detalhe no recipiente com sal grosso e ervas. Daí agora, a gente vai misturar tudo isso. A gente pode usar a espátula, mas também pode usar as mãos. Para começar, eu vou usar as mãos. Com as mãos em luvas de borracha azul. Mistura cuidadosamente os ingredientes. Para complementar, a gente vai usar a nossa essência 7 ervas, que é o que dá o aroma para esse preparo. Derrama a essência sobre a mistura. Agora, o preparado do escalda-pés, ele está pronto para ser colocado na embalagem dele, na nossa garrafinha. Cloraci. Cada erva dessa, ela tem propriedades medicinais. A propriedade, por exemplo, de calmante ajuda a diminuir as dores, os cansaços, né, dos nossos pés, das nossas pernas. Cloraci enche uma garrafinha com o preparo para escalda-pés. E aí a gente fez pensando, né, o escalda-pés, porque a gente sabe assim que uma das partes assim do nosso corpo assim que mais se sacrifica, digamos assim, né, é os nossos pés, né? Porque eles carregam o nosso peso, né, do nosso corpo físico, e eles carregam também peso, assim, dos nossos problemas, assim, do dia a dia, da nossa angústia, da dificuldade que nós Adiciona o preparo a uma bacia com água quente. E às vezes a gente sente muita dor nos pés, dores nas pernas, né, nos joelhos, inclusive, e a gente não se dá conta disso. E a gente pensou nos pés. E são eles que nos conduzem, né? São eles que nos levam aos lugares, né, nos quais a gente busca a realização dos nossos sonhos. Né? Por exemplo, nós constituímos a Las Margaritas, mas a gente pode se reunir, a gente pode caminhar, a gente pode andar, a gente pode chegar onde nós chegamos até hoje, né? E graças aos nossos pés que nos conduziram, né? Atrás das mulheres há uma parede roxa e um quadro com rosas azuis. E isso assim, sem contar também que nos nossos pés, né, nós temos, né, os pontos que refletem, né, o nosso organismo. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito dos nossos pés, né? E nesse sentido, então, que a gente fez o produto. Então, não é só um produto comercial, não é só para gerar renda para Las Margaritas, né? Mas nós temos a preocupação fundamental, que é a nossa saúde. Garrafinha e cordão de sisal sobre a mesa de madeira rústica. Joane segura um papel com informações sobre o escalda. Ela está com uma camiseta branca sob o avental. Enrola o papel vagarosamente. Amarra o rolinho de papel com um cordão de sisal. Prende o rolinho à garrafa. Nela, o laranja da calêndula e o verde do alecrim destacam-se entre os grãos de sal. Na tela, um papel branco se desenrola da direita para a esquerda. Sobre ele aparecem os créditos. Direção de produção, Sara Castro. Direção de fotografia e edição, Lidiane Soares. Câmeras, Lidiane, Nicolas Mabilia e Iago Macedo. Roteiros, Joane Pedro e Andréa da Silva. Elenco, Joane Pedro, Cloraci Macedo. Trilha original, Beto Escopel. Trilha sonora, Jingle Pux. Envato Elements.
Assessoria de Comunicação, Milene Rostirola. Assistência de Produção, Regina Jerônimo, Kathleen de Oliveira. Contabilidade, João Grochardi. Audiodescrição, Libras e LSE, Imaginativa, Acessibilidade e Educação. Agradecimentos, Ângela Barreto, Carmen Boschetti Hilda e Evandro Sartori. Renata Cunha, Tem Gente Teatrando, Tum Tum Produtora. Caxias do Sul, julho de 2021. Las Margaritas Saboaria. Ai, gente, que maravilha aprender a fazer sabão. Eu não sabia que era... na verdade, eu digo que é simples, mas a minha mãe disse que não tem tanta simplicidade assim nessa elaboração. Eu achava que o sabão precisava estar sendo cozinhado no tacho, que nem a nona fazia. Tem esse exemplo. Mas esse outro Cloraci que vocês explicam, que as meninas explicam de fazer, não precisa desse cozimento. Não. Na verdade, se a gente for fazer o sabão com o sebo do gado, aí tem que derreter o sebo, né? Tem que fazer a mistura da água, a mistura da soda. Aí tem uma técnica ali do que tu mistura primeiro, das quantidades, né? Tem a receita, tu pesa. É bom pesar também para garantir que seja certinho, né? Porque às vezes 2 gramas a mais numa coisa e 2 a menos numa desequilibra um pouco a receita, né? Mas, por exemplo, se a gente for fazer o sabão vegano, né? E o interessante é que quando a gente fez o curso sobre o sabão vegano, né, a gente aprendeu porque a gente separa sabão e sabonete, né? Aí tá o sabonete porque ele tem aromas, porque, né, então ele é mais caro que o sabão. Na verdade, assim, saponificou é sabão, né? Saponificou é sabão. O sabonete é o nome que se dá para diferenciar. Só para ser mais cheirosinho. Daí tu valoriza mais uma coisa que a outra. Então, tem essas coisas tudo que a gente vai descobrindo, né? Que pra gente, a gente não sabia disso, né? E que é interessante porque compõe o processo da história do desenvolvimento desses produtos, né? Claro, na verdade. E vocês se qualificam para isso. Isso, e na medida que a gente vai aprendendo também o histórico de tudo isso, a gente também vai se qualificando mais, né? Porque vai ampliando, né, teu conhecimento e teus horizontes. Mas o sabão vegano, ele é um processo assim, um pouco parecido, mas daí, por exemplo, tu já vai usar o óleo de coco, por exemplo, a gordura de coco, no caso, né? E segue, como foi explicado na websérie, não vai o cozimento, não tem essa. Não precisa, não. Essa de cozinhar não. Né? Eu acredito que antigamente é porque tu tinha que derreter a gordura animal, tu tinha que fazer toda ela, né? Chegar a ser só a gordura para daí tu fazer o sabão. Então, por isso que minha mãe fazia, né? E eu lembro disso, ficava lá no tacho, lá derretendo toda a gordura, né? Até se formar a gordura, daí tinha que peneirar ela, né? E aí sim tu ia para o processo de colocar a soda e fazer o sabão mesmo, né? Claro. Joane, essas técnicas artesanais, basicamente tu usa a mão e o produto e ali vai conduzindo a partir da receita que a Cloraci bem colocou, e vão surgindo esses produtos. Eles são embalados, tem toda uma marca, eu vejo aqui também na máscara, na própria websérie que a gente acompanhou. E são caros, onde é que a gente compra? Quem está assistindo, que está querendo comprar, então, o sabão de vocês, o sabonete, o escaldapés, onde que busca informação para essa compra? E onde adquire eles? Certo. Bom, acho que a primeira coisa assim, que eu acho legal de destacar é que o nosso próprio processo da embalagem é um processo também pautado nessa questão da consciência ambiental, né? A gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, se livrar 100% do plástico, mas a gente está numa caminhada para isso, né? Por exemplo, no início a gente embalava o sabonete com plástico filme, depois a gente mudou para papel manteiga, agora a gente está com celofane biodegradável, né? A maioria assim, das nossas embalagens elas são feitas com papéis de fácil degradação, mesmo, né? O papel craft, por exemplo. Então, isso é uma questão que também vai mostrando o nosso projeto de sociedade, né? Assim, por dentro desse produto.
onde adquirir, né? A gente tem a nossa sede na Zona Norte, que fica na Rua dos Agricultores 289, né? Lá é a nossa sede de produção, mas a gente também faz a comercialização. Para além disso, a gente tem as nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso Insta, o nosso Face, a gente tem o nosso canal do YouTube também. Então, o nosso Insta é @lasmargaritas.saboaria, né? É o canal que a gente mais movimenta, né? Contatos. E a gente também agora está buscando impulsionar, né? Porque é um processo, enfim, as estratégias elas vão sendo colocadas, né? A gente está buscando impulsionar um processo de comercialização, né? De expansão da comercialização. Então, por exemplo, lá por Porto Alegre, a gente fechou uma parceria com o Armazém do Campo, né? Então, existem produtos nossos lá. Aqui em Caxias existem alguns espaços, né, mas a gente está num processo mesmo de mapeamento e de construção dessas relações. Por exemplo, alguns salões de beleza, né, que os nossos produtos também estão lá. Mas, assim, a gente trabalha muito com essa questão da teleentrega, né, e esse contato via redes sociais. Na bio do nosso Instagram tem um link que também tem o nosso WhatsApp, né? Então, essas são as formas da gente fazer o nosso atendimento. A gente tem um catálogo, né, organizado com os nossos produtos, tem uma variedade, né? A gente está produzindo hidratante labial, máscara de argila. Então, entraram vários produtos, né, nesse período de 1 ano e meio, mais ou menos. E a gente tem feito essas vendas, né, também pelas redes, que é bem importante. Que bom, olha, quem está em dúvida para presentear aí no Natal é uma boa dica. Gurias, eu quero muito agradecer, então, a presença de vocês. Agradeço a Joane Cristina Pedro, educadora popular e militante do coletivo Saboaria Popular Las Margaritas, e a Cloraci Macedo, que eu conheço há muito tempo, também integrante da Saboaria. Desejo sucesso e que bom saber que vocês existem e valorizando principalmente o trabalho feminino, né? O trabalho das mulheres. A gente agradece porque agora, na Roda de Saberes, nós vamos chamar 2 outras mulheres que fazem parte de outro projeto, que é o projeto Janelas, que valoriza outras técnicas artesanais. Obrigada, gurias. Então, a gente vai convidar as nossas próximas meninas. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Então, nós chamamos aqui para a casa de leitura, depois de conhecer o projeto da Saboaria, o projeto Janelas, com as suas integrantes. Com a gente, a Suzete Roveda, professora de arte e proponente do projeto na Lei de Incentivo à Cultura aqui municipal. Também coordena o grupo de artesanato Imigrantes della Montanha e é formada em artes com pós-graduação em gestão e metodologia de ensino e também pós em educação ambiental. Ainda conosco a Sandra Teixeira, engenheira mecânica e integrante do grupo de artesanato Imigrantes della Montanha, como a Suzy, e é especialista em técnicas artesanais como crochê, ponto cruz e hardanger, que depois vai nos explicar o que é, porque eu não conheço.
Bem-vindas, meninas. E eu já quero saber da Suzy, eu vou chamar a Suzy porque é como tu é chamada, né? Como é que nasceu Janelas? A ideia é preservar essas técnicas todas, assim, bem tradicionais? Sim, a princípio começou pelo nosso grupo, que é Imigrantes pela Montanha. A gente teve tinha umas 17 pessoas, foi reduzindo, e a gente teve toda uma preparação com o Sebrae. Então, ali a gente teve designer, teve criação de produto, todo o acompanhamento, marketing, e a gente começou a trabalhar e criar coleções. Então, ficamos em 9, e aí criamos algumas coleções, uma delas foi Finestra, né, que foi a última que a gente fez, a gente tem catálogo, tudo. E a gente trabalhou assim como a economia solidária, que é todos trabalham, dividem, todos participam da execução de cada produto, e aí todo mundo fica feliz, né? Porque entra tanto na hora dos lucros, é dividido também. Mas a gente não ficou muito feliz de estar fazendo só isso, porque o nosso grupo, agora estamos em 6, nós temos muitas técnicas, conhecimento de muitas técnicas de artesanato de raiz, outros mais evoluídos um pouco, né? E a gente achou necessário ensinar. Então, eu como professora, né, também, a gente resolveu passar essas técnicas para outras pessoas. Então, esse Janelas já é é o terceiro projeto. O primeiro foi Financiarte, que era Finestra, que é janelas em italiano. Aí nós tivemos o Finestra 2, que já aumentou de 6 para 12 oficinas. Nesse Janelas, a gente teve 3 oficinas, estão terminando uma agora, pela lei de incentivo, esses 2 últimos. Suzy, se não ensina, essas técnicas se vão, não se perpetuam. Com certeza, porque a gente vê assim técnicas morrendo, né? A gente tem algumas, como foi citado ali com a Sandra Wardanger, né? Que ela vai explicar depois. A gente tem o crochê, a gente tem técnicas de vários tipos, vagonite, bordado, macramê, filé, o yandoti. Então, são técnicas que ninguém mais ensina, né? Então, se a gente não passar agora, e a gente tem público de, a maioria, mulheres e de várias idades. Então, as mais jovens, melhor ainda, que vão divulgar durante mais tempo. E as com mais idade, elas vão repassar para os netos, para os filhos, né? E uma para elas passarem o tempo também, e rever dos enxovais, né, do passado dela. E janelas, a gente escolheu Finestra e Janelas, porque é uma abertura, a gente vê entre o passado e uma abertura para o mundo, né? Então, tudo que é aprendido no passado, a gente vê de forma diferente, usando outros materiais, outras alternativas agora. E até dando uma nova roupagem, assim, mais elegante, com marca, né, Sandra? Aí você agrega valor a esse produto, deixa ele até mais elegante para ser adquirido pela comunidade e também, no caso dos cursos, para ser instigado, para servir de estímulo à curiosidade das pessoas. E até a minha. Esse negócio, Sandra, que é o Hardanger, meu Deus? É realmente um trabalho muito bonito, instigante, e ele tem origem no norte europeu e foi trazido, como todos os trabalhos artesanais, pelos imigrantes, né? Apesar do nosso nome, o nome do nosso grupo ser Imigrantes pela Montanha, seria bem italiano, mas, na realidade, nós estamos abrangendo várias técnicas artesanais dos vários tipos de imigrantes que vieram para cá. Então, o Hardanger ele é um trabalho extremamente delicado e era usado para guarnições, tanto de roupas pessoais, roupas de cama e roupas de mesa, material de mesa, mas com uma certa sofisticação. Então, ele é todo desenhado e, após
pequenos segmentos de tecido são cortados para dar impressão de renda. E isso é costurado depois? Não, não. Só? É todo feito à mão, todo trabalhado. E, além disso, dentro desse segmento de Ardanger, a gente trabalha também as bainhas abertas. São desafios nossos, porque você percebe que nem sempre a população dos bairros, que é onde a gente mais está dando as oficinas, tem acesso a uma máquina de costura. Então, com essas técnicas de fazer bainhas abertas, a pessoa pode não só fazer o bordado, como finalizar a peça, sem a utilização da máquina de costura. Só com as mãos? Só com as mãos. A gente vai mostrar, a Sandra vai mandar fotos e a gente vai passar aqui, durante ela vai falando, a gente vai cobrir com imagens para a gente conhecer bem, visualizar, então, essa técnica da Hardanger. Que interessante que, então, não exige muitos instrumentos. Não, a agulha, uma tesoura de ponta fina e Isso. E quem te ensinou? Sempre foi um desafio para mim. Eu sou a fiel depositária das revistas de artesanato antigas da família inteira. E eu muitas vezes via e isso me desafiava. Porque também eu sabia que existia, mas nunca tinha visto ninguém fazer. E aí eu comecei a desenvolver praticamente sozinha, com a ajuda das companheiras aqui e ali. E então, assim, além de todo o que você normalmente vê de artesanato, toalhas de mesa, afinal, eu desenvolvi uma técnica própria para fazer quadros. Ou seja, uniu outra arte. Outra arte. Outra arte. Então, nos locais onde está vazado o tecido, a ideia é você colocar uma película atrás que dê realmente a sensação de uma janela. Olha só, Suzy, além, então, o projeto por si só, ele tem, então, essa exploração dessas técnicas tradicionais, mas valoriza essas que estão escassas, assim, no uso, mas também cria novidades. Sim, com um novo olhar. Então, uma que hoje em dia a moda, tanto de decorativa quanto a moda de roupas, né? A gente estão valorizando o máximo, fazendo releituras e usando muito artesanato. Então, a gente ensina elas, porque tem muitos fios que se usavam que não tem mais, então, a usar outras alternativas, inclusive recicladas, né? Então, a gente trabalha também o crochê, o macramê que a gente faz, usando resíduos têxteis, a malha, sacola plástica, a gente faz bolsas com sacolinhas plásticas e toda a questão ambiental que a gente se preocupa. A gente participou agora de um projeto que se chama Projeto de Valorização de Resíduos com a SDE e a Secretaria de Desenvolvimento e o Meio Ambiente, através do Banco do Vestuário. A gente patrocinou as oficinas, e é um concurso que está saindo agora com a Semana do Empreendedor, e onde eles reaproveitaram materiais. Então, unimos costura e artesanato junto. Então, foi bem interessante, porque trabalha toda essa questão do usar técnicas com um novo olhar. E gerando emprego, provocando autoestima, como a saboaria, vocês também com janelas, né, fazendo as mulheres perceberem competências e habilidades que talvez desconheciam. Sim, porque elas... Não são mulheres, eu não sei, acho que todos podem participar, Suzy? Todos, é aberto. Só que a maioria são mulheres que participam, né? E a gente vê, assim, como elas ficam felizes depois que elas participaram das oficinas. Até uma que eu vou estar fazendo amanhã em diante é de tingimento natural no Mariane, né? Que é uma turma, nossa, maravilhosa lá de mulheres. E a gente fica bem feliz porque elas tinham umas com depressão profunda e deram depoimento, assim, de quanto elas melhoraram.
Então, é muito mais importante, às vezes, do que aprender a própria técnica, né? O artesanato até recuperando essas vidas, porque às vezes tu entra numa depressão, tu entra numa tristeza, ou numa tristeza, seja lá qual for, e não consegue sair. E aí vem o artesanato e vem essas mulheres ousadas, assim, que levam as oficinas para periferia, para o interior, e fazem novas mulheres terem novos olhares e se emocionar novamente. Com certeza, e a gente levou para os bairros e a gente fez no Banco do Vestuário, que também ali tem muito pessoal que vem de bairros, né? E aí, como a demanda foi grande, de 13 oficinas agora, estamos aprovando agora o baú, um novo olhar sobre o baú da vovó, que vai ter 24 oficinas. Vai começar em março daí, né? E, se Deus quiser, agora já vai estar em fase de captação. A gente tem empresas que nos patrocinam, né? Porque é a LIC. E, então, a gente fica bem feliz, porque as mulheres já estão cuidando. Então, a gente espalhou Museu Municipal, vai ter, Banco do Vestuário, Mariane, Reolon, como é que é? Cidade Feliz, eu acho aqui, deixa eu olhar. Cidade Nova. São Leopoldo também. Morada Feliz, no São Leopoldo ali, Salgado Filho e o centro, né? Tudo esses várias áreas, lugares, várias assim, regiões. Sim, e daí tem umas que tem 2, 3 oficinas, até completar as 24. Ô, Suzy, eu quero que tu me fale das mulheres que ensinam. Quem são elas? Sim. Eu sou uma, né, a Suzy, a Sandra, aí a gente tem a Genesi Bertolini, a gente tem a Irma Trevisol, a Alda Lorenzi e a Derli Kilpi. Então, é uma turma assim, bem legal, né, que sabe, todas dominam as técnicas e a gente é bem unida. E que essa união também possa ser registrada como saboaria, de repente agora livro, vídeo, que possa ser documentado para quem estiver em casa também, elogiar, parabenizar, porque é um trabalho lindo, excelente. E claro que o Roda de Saberes aqui está valorizando essas técnicas. Gente, no Roda de Saberes a gente tem um quadro chamado Anote Aí, e eu convidei a nossa convidada, né, a Sandra Teixeira, para que ela desse dicas de obras. Então, Sandra, eu te chamo agora para te citar que obras tu indica para quem está em casa. Eu vou citar primeiro um livro que tem muito a ver com o nosso grupo. Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Ele nos mostra que a responsabilidade que cada um de nós tem, com a maneira que interage com o mundo e com as pessoas. E essa autorresponsabilidade chega não só no trato com as pessoas, mas chega também através do respeito de guardar essas nossas técnicas artesanais. Também é uma autorresponsabilidade. E outro livro que eu gostaria de citar, que não é muito conhecido também, que chama Os Filhos da Terra. É de uma escritora europeia que chama Jean Auel. Ela escreveu um verdadeiro tratado de antropologia. São 5 livros, mas ela deu um toque de romantismo a essa saga da passagem do homem das cavernas para o Homo sapiens. Nesses livros, ela coloca as descobertas que, para a gente, atualmente são extremamente normais, como agulha de costura, ou como fazer fogo, que material usar para costurar a pele. Então, são descobertas e, inclusive, você se depara com descobertas de alguns processos artesanais que até hoje a gente usa. Tomara que esses filhos da terra, os nossos, prossigam com as técnicas que vocês estão hoje levando adiante, meninas. Se depender de nós, com certeza essas técnicas não vão desaparecer. Olha, que lindo, que legado, hein? Eu quero muito agradecer, Sandra, por ter participado do Anote Aí, da Roda de Saberes.
E também agradeço muito a Suzete Roveda, professora de arte e proponente do projeto Janelas, via LIC Municipal. Agradeço a Sandra, então, lembrando que ela é engenheira mecânica e integrante, as duas aqui são integrantes do grupo de grupo de artesanato, Imigrantes da Montanha. E, gurias, obrigada por vocês levarem essas aberturas, assim, essas janelas do mundo a outras crianças, jovens, adultos. A gente agradece a oportunidade de estar aqui e, com certeza, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de passar para as outras pessoas o que a gente sabe. Muito obrigada. Eu também agradeço você que está em casa e estimulo, então, a conhecer essas técnicas artesanais que estão disponíveis por aí. As meninas, enquanto elas estavam falando, a gente vai colocar alguns contatos para quem quer saber mais sobre crochê, tricô e todas essas novidades que elas trouxeram para a gente. Você que está em casa pode contribuir com a Roda de Saberes, dando sugestões, dicas e também críticas. Mande e-mail para imprensa@câmaracaxias.rs.gov.br ou ligue para mim, 3066-3979. É um prazer receber sua ligação sempre. Continue com a gente, acompanhando a programação da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e nossas redes sociais. Até a próxima Roda de Saberes.